1 Coríntios 15, 19, que para mim é algo realmente motivador, queridos. Para alguns pode ser até um pouco triste, pode ser até um pouco pesado nessa declaração, mas para mim é algo animador, porque eu estou buscando viver por algo maior. E 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Você é capaz de meditar nesse versículo, querido? Nessas verdades? Quem aqui está em reforma? Levanta a mão se você está em reforma. Você sabe que para qualquer coisa, entrar num processo de reforma, o primeiro passo é destruir, amém? Então deixa o Senhor destruir nesse momento com essa verdade, qualquer sofisma, qualquer engano, qualquer imaginação, do nosso coração que muitas vezes se manifesta enganoso, que esteja fazendo você viver, empregando tudo que você é e o que você tem nesse mundo, porque a Bíblia está dizendo que se nós esperamos em Cristo apenas para as coisas relacionadas a esta vida, nós somos os homens mais dignos de lástimas que possam existir, amém? Isso me faz entender que há algo maior, amém? Quando nós olhamos para a imensidão desse mundo, para a grandeza desse universo, para tudo aquilo que Deus fez, para aquilo que o homem descobriu, produziu através da ciência, quando nós olhamos para as personalidades, para as pessoas importantes desse mundo, eu não sei você, mas às vezes eu me sinto tão pequeno, me sinto tão insignificante, mas ao mesmo tempo eu me lembro, queridos, que por causa de mim e de você, Jesus foi para a cruz. E acontece algo assim que meio que é mágico, que de um momento para o outro, aquela pessoa tão insignificante, tão pequena, começa a realmente entender a importância, o sentido que tem, amém, queridos? Então, eu não sei qual é, o momento da tua vida que você está experimentando, passando, se você tem pensado dessa maneira, que é tão pequeno, que é tão insignificante, que talvez não faça falta no ambiente onde você convive. Eu quero lembrar você que Jesus foi para a cruz por mim e por vocês. Isso está mais uma vez dizendo que nós não nascemos para cumprir apenas um ciclo terrestre, mas que nós fomos criados, gerados em Deus para algo maior, amém? Se nós formos pegar a lista de milagres que a Bíblia relaciona, nós vamos ver coisas tremendas, e daí vem a pergunta: mas para que tudo isso, Senhor? Será que Deus tem a necessidade de impressionar as pessoas? Será que Deus, Ele quer ser reconhecido, ele tem necessidade de elogio? Não, queridos. Quando Deus abre o mar, quando Deus faz sair água da rocha no deserto, quando Deus faz cair pão do céu, quando Deus cura um coxo, cura um enfermo, quando Ele liberta um endemoniado, será que Deus está se promovendo? Será que Ele está dizendo: você é importante para mim, eu amo você, eu quero fazer algo maior na tua vida? Qual é a resposta, queridos? Nós descobrimos então que nós somos importantes para Deus, mas que nessa vida, independente do que você viver, há algo maior ainda, amém? Se eu fosse tentar te ajudar a definir esse algo maior com uma palavra apenas, eu ia sugerir para você pensar na palavra reino. É algo que parece que está tão distante, enquanto lemos a palavra de Deus, nós visualizamos essa palavra, nós nos relacionamos com ela em vários momentos, mas parece que é coisa do passado, parece que nós estamos vivendo hoje outro estilo de vida, que o reino acaba não fazendo tanto sentido. Mas eu queria que você pensasse agora, se visse dentro de um reino, onde há um rei, onde há um castelo. Queridos, você não é apenas um funcionário desse castelo, você é filho do dono do castelo, amém? E quando nós imaginamos essa realeza, nós entendemos que o que Deus tem para fazer na nossa vida é algo muito maior do que na realidade estamos vivendo. Eu vou ser ousado a sugerir aqui, queridos, a dizer aqui que muitos aqui estão vivendo muito pouco, talvez seja até difícil de calcular, em relação àquilo que Deus tem sonhado para vocês.
E eu me coloco nessa realidade. Eu sei, queridos, Deus tem grandes coisas para cada um de nós. E nessa noite, né, seja ousado também, né, com a ajuda do Espírito Santo, para identificar o quão pequena margem, né, dessa vida abundante você está experimentando. Porque isso é extremamente necessário. Nós precisamos, né, reconhecer, como a Bíblia diz, o nosso estado, que muitas vezes pode ser definido como um estado miserável de vida. Nós precisamos entender que há algo maior, amém? Existe uma recomendação bíblica, e se você é um leitor assíduo da palavra, você passa quase que diariamente por essas verdades, está lá repetidamente, né, nos dizendo para vigiar e orar, né, estejam atentos, estejam vigilantes, queridos. E a maioria das vezes nós, quando passamos por essas mensagens bíblicas, nós, né, ligamos talvez ali uma luz de emergência, pensando, meu Deus, perigo, perigo, perigo. Por isso que Deus está falando, estejam atentos e vigilantes. Mas eu quero lembrar você que, né, Deus, quando fala que nós devemos estar atentos e vigilantes, não é por causa apenas do perigo, é porque se nós não estivermos atentos e vigilantes, a oportunidade que Deus cria para cada um de nós viver as grandes coisas de Deus também passam e nós não vivemos. Então, né, você tem mais um motivo para prestar atenção ao que está acontecendo ao teu redor e especialmente dentro de você, amém? Quando você lê na palavra, estejam atentos e vigilantes, sim, é sinal de perigo. Nós estamos de passagem por um mundo que jaz no maligno, mas também Deus está dizendo, olha, tem coisas que estão acontecendo ao teu redor e dentro de você, que você precisa perceber, porque há coisas maiores para você viver, amém? E se nós não estamos, né, atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, especialmente, né, ao que está acontecendo dentro de nós, nós estamos falhando feio, querido, falhando feio. Veja o que diz em Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Está dentro de vós, amém? Fecha os teus olhos. Agora talvez a realidade de alguém que está no reino, né, vá criando uma identidade em você. Nós precisamos criar essa identidade de alguém que faz parte do reino. Você não apenas está no reino, como o reino está em você. É isso que Jesus diz, que nós não devemos estar atentos só ao que acontece ao nosso redor, mas especialmente o que acontece dentro de nós, né? Por isso, nos autoavaliar se faz necessário. Por isso, né, meditar, tentar nos descobrir a partir, né, daquilo que a palavra de Deus projeta para nós é extremamente importante. Eu não fiz essa pergunta, eu acho, né? Ou já fiz? Você acredita que há algo maior para viver? Eu já fiz essa pergunta, querido? Amém. Espero que a tua resposta seja sim. Mas eu queria fazer uma outra pergunta que talvez, né, te ajude a definir se sim ou não. Você está contente com o que você está vivendo? A resposta talvez até pareça óbvia, porque nós estamos vivendo um momento de dificuldade, não é verdade? Essa pandemia, esse afastamento social, de certa forma um momento de crise para muitos setores, nos faz pensar que há algo maior para nós. Mas e se tudo estivesse correndo normalmente? Se tudo estivesse, né, em perfeita harmonia, se você estivesse experimentando provisão financeira, se você estivesse bem com a tua saúde, bem nos relacionamentos familiares, você ainda desejaria, ainda creria que há algo maior para viver? Muitas vezes, querido, as fases boas que as pessoas vivem, fazem elas se acomodar, e as fases boas são boas, mas tem uma parte ruim, que é muitas vezes nos fazer perder de vista as coisas maiores de Deus, amém? E se você respondeu sim, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, ou se você respondeu não, pastor, eu realmente acredito que tem que melhorar as coisas. Dessas duas respostas, entre o sim e o não, nós podemos descobrir, queridos, que uma das respostas
né, indica expectativa e a outra indica acomodação. Se você disser, pastor, está tudo bem, não dá para melhorar, ou se melhorar estraga, que é comum em muitos momentos da nossa vida nós fazermos essa declaração. Perceba que essa declaração simplesmente nos coloca num lugar de acomodação. E a acomodação no reino, queridos, é algo muito prejudicial, simplesmente bloqueia, né, as coisas sobrenaturais, simplesmente bloqueia, né, as coisas maiores que estão por vir. E, ao contrário, quando há uma expectativa, quando há, né, uma visão de que precisa melhorar, isso nos tira da inércia, isso nos coloca quase que numa linha de produção. Nós começamos a buscar, né, os resultados, as promessas, nós procuramos buscar em Deus aquilo que Ele prevê na sua palavra para mim e para você. Então eu espero que você concorde comigo que o comodismo é algo muito perigoso. Perigoso porque cria barreiras para o nosso crescimento, cria barreiras para o sobrenatural, cria barreiras até mesmo para os milagres de Deus, né? E, como nós estamos ministrando aqui, cria barreiras para as coisas maiores. João capítulo 11, versículo 11, é um texto muito conhecido da maioria aqui. É um texto que fala que Jesus foi ressuscitar Lázaro. Quem conhece essa passagem? Diz assim: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até ele para acordá-lo. Guardando as devidas proporções, queridos, eu estou aqui, né, em nome do Senhor Jesus, para que através da mensagem, através da ministração do Espírito Santo, você possa ser acordado pelo Senhor Jesus, porque há uma necessidade, nós precisamos acordar. Há coisas acontecendo que nós não estamos percebendo, e isso está nos fazendo ficar longe das promessas de Deus. Então receba, né, a visitação do Espírito Santo na tua vida, que Ele acorde você para a vida, amém? Para a vida abundante, para as coisas maiores de Deus. Outra coisa importante, queridos, é que quando nós entendemos que os resultados de uma vida acomodada nem sempre são satisfatórios, quando nós descobrimos que muitas coisas que nós estamos vivendo são resultados, melhor dizendo, de uma vida acomodada, nós até mesmo paramos de culpar Deus, amém? Eu sei que todo mundo aqui erra, eu erro bastante inclusive, né, talvez mais do que vocês, e muitas vezes eu talvez transferi a responsabilidade de algumas colheitas, de algumas coisas que vivi para Deus, do tipo: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Deus, por que o Senhor não mudou essa realidade? Deus, por que o Senhor não mudou eu? Né? Mas quando nós entendemos que há resultados que são consequência da nossa vida acomodada, talvez a gente até mesmo mude esse contexto de responsabilizar Deus, né, pelas nossas escolhas e atitudes erradas. Coisas que nós esperamos e não chegaram. Quem teve essa experiência? Esperou por anos, às vezes, algumas coisas, trabalhou por isso, suou por isso, sonhou com isso e não chegou. Ou coisas que surpreenderam vocês não esperavam que ia acontecer e de repente estamos diante dessa realidade, aconteceu, né? Será que nós muitas vezes não estamos com falsas expectativas em relação a Deus? Dá para ter falsas expectativas em relação a Deus? Dá para ter, queridos, dá para ter. Nós precisamos, né, viver grandes expectativas em Deus, mas alinhadas com as suas promessas. Uma coisa muito simples: quem aqui crê que Deus quer salvar todas as pessoas? Amém? Ele vai salvar todas as pessoas? Não. A Bíblia é muito clara, é muito específica, que Deus quer salvar todos os homens, todas as pessoas da face dessa terra. Mas a realidade não é todas as pessoas que vão ser salvas. E aí a culpa é de quem, queridos? Não são falsas expectativas se nós esperarmos que simplesmente todas as pessoas sejam salvas. Uma missão da igreja qual que é? Levar as boas novas do Evangelho, contribuir para o processo de salvação. Se nós como igreja paramos, nos acomodamos, né,
não podemos esperar que Deus alcance os perdidos. Nós precisamos ter realidades, né, alinhadas com a verdade da palavra, mas isso é só para você ter uma ideia. É a coisa mais importante para Deus, mas nem a coisa mais importante para Deus Ele não vai realizar sobre todas as pessoas, porque há uma margem de participação em diversos assuntos que é nossa, que é de cada pessoa individualmente. Então nós precisamos alinhar nossas expectativas de forma bíblica, de forma, né, coerente com a verdade de Deus. E um problema significativo para cristãos e não cristãos é exatamente, né, essa dificuldade de admitir as nossas falhas. Nós vamos ler um texto que é muito conhecido também, que até mesmo as crianças, né, conseguem lembrar da história, que é a história de Jonas. Todo mundo aqui conhece, né? Nem que seja superficialmente, eu acredito que todo mundo aqui conheça a história de Jonas. Jonas teve um problema em admitir, né, as suas falhas, as suas dificuldades, as suas limitações. E enquanto Jonas relutava em admitir, ele simplesmente, né, colocava a vida dele em situações difíceis, como colocava a vida dos outros que estavam com ele em situações difíceis, e além dele estar em perigo, colocar outros em perigo. O problema, a dificuldade dele admitir, também fez, né, bloquear as coisas maiores que Deus tinha para fazer na vida dele. Se você conhece bem a história de Jonas, no finalzinho lá, né, do último capítulo de Jonas, fala que Deus usou Jonas, né, como um pregador das boas novas, pregador do arrependimento, e mais de 120 mil pessoas se arrependeram dos seus pecados, né, e foram guardadas de um juízo que Deus estava pronto para executar sobre aquela cidade de Nínive. 120 mil pessoas é uma grande obra, queridos? É algo maior para você? Se nós vivermos todos os nossos dias, de hoje em diante, ganhando uma vida para Jesus por dia, eu acho que nós não vamos alcançar esse número, não é verdade? Então, sem sombra de dúvidas, Deus tinha algo maior para Jonas viver. Mas enquanto ele relutava em admitir algumas coisas, ele se colocava em risco, ele colocava em risco as pessoas ao redor dele e bloqueava esse algo maior. Eu vou ler rapidamente aqui Jonas, o capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo tu és? Ele respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. O que Jonas precisava admitir? Que Deus é maior, amém? Que nós somos apenas um pequeno grão de areia em relação, né, a tudo aquilo que existe, que foi criado por Deus, amém? Outra coisa que Jonas precisava assumir
eu estou agindo contra a vontade do meu Senhor. Eu estou fugindo dos seus desígnios, das suas promessas. Eu estou fugindo das grandes coisas que Ele tem projetado para a minha vida. Eu estou colocando em risco a minha vida. Eu estou colocando em risco a vida daqueles que estão convivendo comigo. São coisas como essas, queridos, que muitas vezes a gente nem se dá conta, que se fazem necessário admitir para que tudo mude. Quando Ele admite, né, as providências são tomadas, Ele é lançado no mar, o mar se acalma, um grande peixe vem e, né, engole ele de forma milagrosa, porque isso é um milagre, né, ele ficar 3 dias dentro do ventre de um peixe e sobreviver. E curiosamente o peixe vai e lança ele fora, né, lá na cidade de Nínive, onde ele tinha que ir, que ele relutava a ir. E lá, contra a vontade ainda, relutante contra Deus, ele prega, né, uma mensagem de arrependimento. Aquele povo se arrepende, faz o inesperado, né, o que se espera de um cristão. Que um cristão se arrependa, que um cristão jejue, que um cristão ore. Mas Nínive não era uma cidade de cristãos. E aquele povo, né, se coloca, né, num estado de arrependimento, de jejum, né, e Deus se compadece deles e perdoa eles. Mas ainda Jonas reluta, né, quer que a vontade dele prevaleça, que a justiça dele prevaleça, e Deus, né, se manifesta mais uma vez. Queridos, são coisas como essa, né, talvez existam inclusive outros exemplos bíblicos que sejam mais específicos ainda, mas mostrando que nós precisamos admitir algumas coisas na nossa vida, para viver algo maior, amém? Certamente, há coisas grandes para nós vivermos, se nós admitirmos. E eu vou falar aqui, queridos, rapidamente, sobre 3 níveis na vida de uma pessoa, né? E com certeza absoluta, você está vivendo em um desses níveis. O primeiro nível de relacionamento com Deus, que é comum a todas as pessoas, não estou dizendo só os que estão aqui, ou que estão em um culto nesse momento, mas esse primeiro nível, o primeiro e o segundo nível é algo comum a todas as pessoas. O primeiro nível é misericórdia. Todas as pessoas na face da terra podem acessar esse nível de relacionamento com Deus, que é misericórdia. E misericórdia, queridos, tem um significado muito importante, que é errar e não receber, né, o que nós merecemos por causa do nosso erro. Isso não é maravilhoso? Todo mundo aqui erra, né? Eu imagino que todos aqui, né, sejam humildes a ponto de admitir isso. Errar e receber perdão, errar e não colher as consequências, isso é misericórdia de Deus. Isso está disponível a todas as pessoas da terra. E esse é o primeiro nível, né, de relacionamento. Nós vamos descobrir se nós estamos vivendo aqui, nesse nível raso. Não me entendam mal, não pensem que eu estou falando mal da misericórdia, porque sem ela, a Bíblia diz que nós já teríamos sido consumidos. Mas há algo maior do que misericórdia, amém? Então ela é o primeiro dos 3 níveis, é por onde todos começam, afinal, em meio ao pecados e sentenciados à morte, onde nós estávamos, somente a misericórdia de Deus para nos resgatar dessa escravidão. Para mim explicar melhor, né, como que funciona esse primeiro passo na vida com Deus, eu queria lembrar você, né, do povo de Israel, escravo no Egito. Eles, a Bíblia fala que Deus viu o sofrimento daquele povo no Egito, enquanto eram oprimidos, enquanto eram escravizados, e Deus se compadeceu deles, e Deus providenciou um libertador, que nós conhecemos, né, Moisés, e houve um processo de libertação. Mas será que Deus libertou aquele povo porque eles mereciam? Eles eram perfeitos, eles eram bons, eles eram agradáveis a Deus? Ou será que Deus nesse momento empregou a misericórdia? Eu vou agir com misericórdia deles e vou arrancar esse povo do deserto. Êxodo 3:7 diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos teus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Para mim esse é o primeiro passo, queridos.
primeiro passo no relacionamento com Deus, onde Deus olha para a terra, Ele identifica você, Ele identifica eu, e Ele vê o quanto uma pessoa que está mergulhada no pecado está sofrendo, e Ele vê lá na frente o quanto essa pessoa vai sofrer ainda, então Ele manda um libertador. Nesse caso não é Moisés, é Jesus, amém? Esse é o primeiro passo. Ele diz: Jesus, meu filho amado, derrama misericórdia sobre essa vida, resgata ela, ele não merece, ele nem me conhece, ela nem me conhece, ele ainda está fazendo tudo errado, mas eu não me importo com isso, contanto que ele saia dessa escravidão. Esse é o primeiro passo, queridos. Todo cristão começa por aqui. Todo cristão conhece Deus, conhece Jesus, porque a misericórdia dele se manifesta a nós, amém? Nesse nível a gente não recebe a punição que nós merecemos. Veja que tremendo isso. Nesse nível de relacionamento com Deus, Deus fala: não vou punir ele, eu não vim para punir, eu vim para salvar. Nesse nível nós não recebemos a punição que nós merecíamos. Misericórdia é o meio pelo qual Deus zera as nossas dívidas, amém? Quem aqui tem algum tipo de dívida? Imagino que a maioria, pelo menos as estatísticas dizem, né, que a maioria dos brasileiros tem algum tipo de conta, algum tipo de dívida. Não seria bom você receber agora uma mensagem no teu telefone lá, dizendo que você está liberado dessa dívida? É maravilhoso, quanto mais uma dívida que nos levaria para o inferno, não é verdade? Lamentações 3:22 diz assim: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Colossenses 2:14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a numa cruz. Glória a Deus. E o segundo nível, qual que é o segundo nível? Você consegue me dizer aí qual que é o segundo nível? Muito bom, queridos, muito bom também, se chama graça. Graça, ao contrário de misericórdia. Enquanto misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos, porque nós merecemos a morte por causa do nosso pecado. Graça é nos dar sem merecer, é nos dar algo bom sem merecer. Isso também é um relacionamento, é um nível de relacionamento de início, e que está disponível a todas as pessoas. Todas as pessoas que quiserem acessar a graça de Deus, ela está disponível, amém? Você já gostou da ideia, né? Não receber punição pelos erros e ainda receber presente sem merecer. Mas tem algo maior, pelo qual nós devemos viver, queridos, amém? Então graça significa presente e merecido. Naturalmente não há praticamente nada de bom que nós possamos esperar, né, como resultados das nossas ações, dos nossos méritos. Meritocracia é algo que se deve viver aqui na terra, mas meritocracia não cabe no reino dos céus. Não cabe, queridos. Aqui é importantíssimo, meritocracia é importantíssimo na terra, mas não cabe no reino dos céus, porque lá, se nós formos receber o que merecemos, né, as coisas vão ficar feias. Mas eu quero que você pense nessas duas maravilhosas notícias. Hoje, você está desfrutando da graça e misericórdia de Deus, mas há algo maior, amém? Isaías 64:6, somos como o impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe do quê? Da presença do Senhor, né? Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, quando está falando dom gratuito, está falando da graça, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? Esses dois temas, com toda certeza, não tenho dúvida nenhuma do que eu vou dizer para você, são os temas mais pregados em todas as igrejas desse mundo, né? E deveriam mesmo ser muito pregados, amém? Você já imaginou que o céu está em promoção, queridos? Quem gosta de uma promoção aí? Quem cadastra o e-mail lá na loja, para quando tiver uma promoção chegar lá? Quem está de olho aí nas redes sociais, né? Vai que tem uma promoção,
os céus estão em promoção. E sabe qual que é a vitrine do céu? Graça e misericórdia. Todo tempo está lá. Eu recebo você por graça e misericórdia. Eu salvo você por graça e misericórdia. Eu abençoo você por graça e misericórdia. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. As melhores coisas da loja entram em promoção? Não entram. Você precisa, né, de um relacionamento mais profundo, se você quiser algum privilégio em relação às coisas melhores dessa loja. Não pense que o céu está à venda, eu estou dizendo que está em promoção. Há algo maior, queridos, do que a promoção que está sendo feita nesse exato momento. Mateus 5, 44 e 45 diz assim, mas eu lhes digo, amem os seus amigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Normalmente, a gente pega algumas partes específicas da palavra. Nesse texto, o que é agradável saber? Que Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso é algo maravilhoso. Mas você percebeu que aqui não tem diferença entre cristão e não cristão? Para todo mundo é a mesma medida. Mas a primeira parte, no versículo 44, nos dá uma ideia, nos dá uma dica sobre algo maior. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser o quê? Filhos de seu Pai que está nos céus. Aqui as coisas começam a clarear. Há algo maior. Há algo que Deus faz para os bons, para os maus, para os justos, para os injustos, para os pecadores, para aqueles que estão se santificando, para aqueles que promovem a verdade, para aqueles que promovem a mentira. Há algo que está sendo dispensado a todas as pessoas, e isso nós chamamos de graça e misericórdia. Mas há algo que é só para os filhos, há algo que é só para os servos, há algo que é só para os íntimos. Amém, queridos? Quem, na tua concepção, é a pessoa perfeita, que já passou por essa terra, que hoje está entre nós? Jesus. E o que ele era mesmo? Filho. A Bíblia fala da vontade de Deus. Como que nós conhecemos a vontade de Deus? Quais que são os adjetivos? Como que nós definimos a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Será que todas as pessoas estão vivendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Não, queridos. E é aí que nós precisamos chegar. Esse é o nível maior. Essa é a realidade que Deus preparou para todos nós. Amém? E como diz a palavra mesmo, há um caminho largo por onde todos acessam, e há um caminho estreito por onde poucos querem andar. Qual que é o caminho largo, queridos? É o caminho do sem compromisso. Já que nós usamos aqui a comparação da promoção da loja, imagine você que aqui em Irati, pelo menos, ainda se usa muito a prática como que chama, levar para casa para experimentar? Condicional. Aqui em Irati ainda se usa muito a prática do condicional. O nível fácil, o caminho rápido, por onde todos vão. Deus, eu vou na igreja hoje, e o Senhor faz uma sacola para mim, eu levo embora, e eu experimento. Se eu não gostar, eu devolvo. Se a coisa for boa, mesmo do jeito que o Senhor falou, vamos fechar negócio. Esse é o caminho largo, queridos, por onde todos querem andar, onde só há vantagens, onde só há privilégio. Mas o caminho estreito é justamente o caminho que nos leva a viver coisas maiores. Por lá não são todos que estão dispostos a caminhar. Amém? Lá sim, como eu já disse para você, os servos, os discípulos, os filhos de Deus. E lá, querido, eles não têm acesso só às mãos do Senhor. Veja que tremendo é isso. Pelo caminho estreito, quem anda pelo caminho estreito não tem acesso só às mãos do Senhor.
tem acesso ao coração do Senhor. Você quer conhecer o coração do Senhor, queridos? Não vai dar para pegar em promoção. Não está no caminho fácil. Não é desfrutando da graça e da misericórdia apenas que você vai conhecer literalmente o coração do Senhor. Perceba o que eu vou falar para você agora. Misericórdia e graça nós acessamos porque Jesus sacrificou a vida dele, amém? Mas quem aqui já descobriu que a Bíblia nos ensina a levar a nossa cruz? Você já descobriu isso? A vontade de Deus, nós precisamos sacrificar. Para viver a vontade de Deus, nós precisamos sacrificar. Misericórdia e graça nós recebemos porque Jesus se sacrificou por nós. A vontade de Deus, nós vamos acessar ela por meio dos nossos sacrifícios também, amém? Não é meritocracia, é obediência, amém? Então eu quero desafiar você hoje a sair do caminho largo, a entrar no caminho estreito, a deixar de viver só dos recursos disponíveis a todos, a deixar de viver só dos recursos disponibilizados no caminho largo, a deixar de desfrutar só daquilo que Deus, Ele não exige nada em troca, e começar a dizer: Deus, eu quero algo maior para a minha vida, eu quero conhecer o Teu coração, eu quero acessar o Teu coração, não apenas as Tuas mãos, eu quero também, assim como o Senhor, carregar minha cruz, eu quero também ser o sacrifício que atrai a Tua presença, amém? Romanos 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o que eu falei não está errado, queridos, nós também precisamos nos sacrificar. Ainda diz assim: este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Há algo maior? Não há. Não importa que você já experimentou em Jesus, há algo maior ainda. Para acessar misericórdia e graça, não precisamos carregar a nossa cruz, não precisamos negar as nossas vontades. Você ainda pode continuar por algum tempo fazendo o que você gosta, e ainda assim desfrutar da misericórdia e da graça. Nós não precisamos andar totalmente em santidade, dá para viver mais ou menos, meio santo, meio profano. Ainda graça e misericórdia podem ser acessados em determinados níveis, andando assim. Nós não precisamos fazer aquelas coisas que a gente acha difícil, né? Quando eu me converti, eu pensava: meu Deus, será que eu vou conseguir? Parece tão difícil isso. Tem coisas que a Bíblia diz que parece impossível, não apenas difícil. Queridos, quando nós descobrimos o coração de Deus, não tem nada difícil, amém? Mas se você quiser ainda só graça e misericórdia, né? Talvez você consiga conciliar algumas coisas, mas se você quiser viver algo maior, vai precisar deixar essas coisas para trás. Essa vontade perfeita, boa e agradável, Jesus não apenas ensinou como viveu, e para vivê-la, precisou entregar a sua vida. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Há uma ordem de prioridade para quem quer viver as coisas maiores de Deus.